Hoje a gente vai fazer um monte de coisa. Eu espero que vocês estejam bem. Primeira coisa de tudo, né? Eu espero que vocês estejam na medida do possível. E eu estou conversando com os meus alunos sobre uma coisa muito séria, que é o seguinte: nesse tempo em que a gente está vivendo um fato histórico, e viver um fato histórico, vivenciar um fato histórico é muito difícil, é muito desafiador. A gente precisa ter muita tranquilidade em relação a isso, mas, sobretudo, mais do que a tranquilidade, a gente precisa ser muito sincero em relação ao sentimento que a gente está sentindo. Sentir essa convulsão, essa quantidade enorme de sentimentos, muitas vezes negativos, é natural, é normal. Agora, a gente não pode falseá-lo. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou mal, eu estou mal. E eu tenho que dar nome para esse sentimento, porque ao fazê-lo, eu consigo compreender melhor aquilo que eu estou sentindo e não deixo ele me dominar. Tá? É uma ferramenta que a gente tem que utilizar para tentar compreender essa situação que a gente está passando. Portanto, é importante que a gente compreenda o tempo revolucionário que nós estamos vivendo. É um fato histórico que, além da pandemia, nós temos manifestações contra o racismo rolando no mundo inteiro. E eu me lembrei de você, estava comentando ontem no plantão, que a gente estava falando bastante sobre a questão do racismo nos Estados Unidos, e aí foi um time assim quase perfeito o fato de justamente agora, no meio da pandemia, os Estados Unidos enfrentando protestos enormes, gigantescos, sobre o racismo, né? Protestos contra o racismo, protestos que estão tentando escancarar ou estão escancarando justamente problemas que vêm lá desde o período colonial nos Estados Unidos. E por tabela no Brasil também. A gente vai começar a falar do Brasil hoje. E a gente vai perceber também que aquele problema que os Estados Unidos vive é um problema muito particular nosso também. O problema do racismo, o problema da escravidão e por aí vai. Bem, antes da gente falar então sobre o assunto da aula, o conteúdo da aula, a Duda me mandou aqui desesperadamente, falando: Edmar, você colocou uma trilha do conhecimento, você nem explicou o conteúdo ainda. Eu vou explicar hoje. Eu vou explicar o conteúdo hoje sobre o que Napoleão Bonaparte tem a ver com a gente, o que o iluminismo tem a ver com a gente, que raios de iluminismo veio fazer aqui no Brasil, como é que a gente encarou essa parada do iluminismo, o que o iluminismo fez com a gente, o que o iluminismo modificou, e principalmente aqui em Minas, qual é a relação do iluminismo aqui com o Brasil, especificamente aqui com Minas Gerais? Por que a gente, nós mineiros, somos pessoas tão peculiares, tão bem vistas no Brasil inteiro? Isso tem a ver com a nossa história também, isso tem a ver também com o iluminismo presente na nossa vida. Pessoal, além da questão da trilha do conhecimento que eu coloquei lá, e aí eu recomendo, portanto, que vocês façam depois. Eu deveria, na verdade, ter colocado a postagem para depois da aula, mas eu acabei colocando 7 horas da manhã. Bem, vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo aí por enquanto? Beleza? Beleza, alguém abriu aí, eu vi o armário da pessoa. Tá bem bagunçado aí, dá uma arrumada aí, viu? Muito bem. Moçada, é o seguinte, a gente vai, então, falar de uma coisa muito importante que é o trabalho, que é o projeto. O projeto, eu vou compartilhar minha tela com vocês. O projeto já está lá no campus, as orientações que eu havia passado antes lá no Conexa estão lá no campus. Alguém me falou que é o Lucas Silva. O Lucas, você é de qual turma mesmo? Agora ficou tudo confuso na minha cabeça, eu já não lembro de qual turma cada pessoa é, então para mim é muito difícil identificar. Bem, de qualquer modo, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem as orientações, só para a gente passar rapidinho antes. Isso aqui é do oitavo B. Deixa eu pegar aqui do oitavo, deixa eu ver, oitavo A. Olha que tanto de documento. Esse aqui é do oitavo B. Cadê o oitavo A? Oitavo E, oitavo D, oitavo C, oitavo A. Aqui o oitavo A. No oitavo A, eu vou utilizar o oitavo A, e aí se tiver qualquer problema, ou me chama no fórum, ou então me chama aqui no chat, tá? Bem, as orientações basicamente é o seguinte: vocês têm que produzir um jogo com Enigma. Lembra que eu passei para vocês um jogo que eu fiz com Enigma pelo PowerPoint?
porque as pessoas precisavam compreender o conteúdo por meio daquele jogo, daquele enigma. Então, vocês podem fazer naquela modalidade. Eu prometi para a Gabriela, hoje tem já muita postagem, então não vou colocar hoje não. Mas na terça-feira eu coloco para vocês lá um vídeo com um tutorial, como se faz isso, como faz o sistema de hiperlinkagem, como se anexa a imagem, aqui das coisas todas, eu vou colocar lá para vocês explicando. Então, vou colocar um vídeo, um tutorial para fazer como é que se faz um jogo com enigma, ou um museu virtual, ou uma apresentação criativa, utilizando os recursos do PowerPoint. Edmar, eu posso fazer outro tipo de apresentação? Pode, você pode fazer outro tipo de apresentação. E eu gostaria muito que vocês utilizassem os recursos do PowerPoint, porque ele te dá um pouco de noção de programação, que é uma coisa que eu curto bastante, e que vocês deveriam curtir também, porque é uma das linguagens mais importantes do século XXI, a linguagem da programação, embora eu seja muito amador nisso. Vocês vão ser muito melhores do que eu. Bem, então vocês vão fazer uma apresentação, um jogo com enigma, um museu virtual, uma apresentação criativa sobre um dos temas relacionados a revoltas que aconteceram no Brasil, colônia, na América Portuguesa. Bem, são movimentos sociais, guerras, revoltas, rebeliões que aconteceram no Brasil. Segundo o que me consta aqui, nas orientações, do 8º A revolta de Beckman, que é a revolta que aconteceu lá no Maranhão, será apresentada pela Maria Gabriela, Júlia Rios, Júlia Silva, Vitor e Júlia Magalhães. Guerra dos Emboabas, que aconteceu aqui em Minas Gerais, será apresentada pela Marcela Isabela Ocawa, Luísa Dantas, Luísa Camargo e Luísa Rodrigues. Meu Deus, que tanto de Luísa que tem nesse 8º A. Revolta de Felipe dos Santos, que também aconteceu aqui em Minas Gerais. O Gabriel Uti, o Lucas Cucati, Pedro Oliveira, Nicole e Igor. Inconfidência Mineira, Luísa, Marina Andrade, Liz Maria, Rafaela e Bernardo. Conjuração Baiana, João Vitor, Henrique, Pedro Leroy, João Pedro Alves e Lucas de Castro. A rebelião de Tupac Amaro, que aí já é uma rebelião que aconteceu na América Espanhola, será apresentado pela Fernanda, Carolina, Maria Luísa, Gabriel Neves e Isabela Moura. Nós estamos tratando, na verdade, de revoltas que aconteceram na América Ibérica. A América Ibérica são as Américas portuguesa e espanhola. O movimento comuneiro, que também aconteceu na América Espanhola, será apresentado pela Ana Carolina, Júlia Matosinhos, Manuela, Tiago e Marco Antônio. Então, as datas, essas orientações aqui ainda são válidas, porque vocês precisam apresentar o roteiro de pesquisa. Aqui tem as regras de produção de texto acadêmico, a pontuação desconsidera isso, manteve o documento original, só para vocês se identificarem. A pontuação, a gente vai ver isso depois, eu vou registrar bem bonitinho numa tabela, como é que foi a apresentação de vocês. Vou valorizar em termos de porcentagem o trabalho e a apresentação, todo o conjunto da ópera, mas a pontuação especificamente, isso vai ser só depois. Aqui eu tenho algumas referências de museus virtuais, tem vídeos no YouTube explicando como que se faz esse museu virtual. Tem um museu virtual, tem um conceito de museu, o que significa museu, tem um videozinho aqui explicando bem rapidinho, e os tutoriais, como é que se faz aquele sistema de hiperlinkagem, e alguns exemplos também. Então, utilizem esses exemplos para vocês compreenderem como é que se faz. Então, essas orientações já estão lá no campus do 8º A. Alguma dúvida em relação ao 8º A, moçada? Pessoal, a turma do 8º A, tem alguma questão, alguma dúvida da galera do 8º A? Se não tiver, eu vou passar para o 8º B. Alguma questão? Se tiver, depois vocês me falem, tá bom? Senão a gente perde muito tempo. Bem, então deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Deixa eu fechar o documento do 8º A. Cadê você? Compartilhar. Vem aqui, meu filho. Bem, esse aqui é o 8º A. Não, 8º A. Vou fechar aqui. Agora vamos para o 8º B. O 8º B é Revolta de Beckman. Clara, Fernanda, Laura. Tem duas Lauras, né? Bernardo, Pedro Passos e Rafaela.
Guerra dos Emboabas, Maria Eduarda, Ana Clara, Ana Batista, Raíssa, Laura, aí tem duas Lauras. Aí eu esqueci o sobrenome. É Laura alguma coisa e Laura D. Laura A, Laura D. Letícia, Guerra dos Emboabas. Revolte de Filipe dos Santos, Clara, Fernanda, Laura, e mais uma Laura. Será que eu confundi isso aqui? Ixi, isso está errado, hein? Depois eu vou ver de que aconteceu aqui. Tem a sobreposição de nomes. Tem algum probleminha aqui, eu vou corrigir isso depois, tá? Então, essa turma, essa galera aqui, ó, da Clara, Fernanda, Laura, Bernardo, Pedro, Passa, Rafaela, a gente fez um outro combinado, parece que a gente trocou, na verdade. E aí eu vou verificar isso aqui o quanto antes, e aí até daqui a pouco, assim que a aula terminar, eu coloco o documento atualizado para vocês lá no campus. Em Confidência Mineira, Elisa Eduarda, Sofia Maria Eduarda B., Gabriel e Luísa Toledo. Conjuração Baiana, Marco, Lucas V., Pedro F., Laura M., Marina, Bernardo G. e Júlia. Rebelião de Tupac Amaro, Alice, Tainá, Luana, João, Bernardo e Matheus. O movimento comuneiro não tem ninguém, porque me parece que a gente não tinha gente suficiente para fazer esse tanto de grupo. Mas o oitavo B eu vou dar mais uma olhada e aí vocês esperem para a atualização do documento lá no campus, tá? Agora o oitavo C é Henrique, Rafael, João Marcos, Luane e Carol, Revolte Beckman, Clara, Maria Clara, Brenda, Tiago, Rafael, A Guerra dos Emboabas. Alguém quer falar alguma coisa? Revolta de Filipe dos Santos, Clara, Marina, Isadora, Gabriela e Giovana. Em Confidência Mineira, Fernanda. Oi? Não estou ouvindo. Se alguém está tentando falar comigo, eu não estou ouvindo, não. Fernanda, Pedro Henrique, Rafael Jorge, Ana Laura, Pedro Baixa. Em Confidência Mineira. Conjuração Baiana, João Pedro, Pedro Jorge, Otávio, Gustavo e Gustavo Craves. Tupac Amaro, Larissa Maria G, Ana Diniz, Luísa K. E o movimento comuneiro, Vitória, Sofia, Júlia, Gabriel e Maria José. Beleza? Isso aqui é o oitavo. Sim, esse aqui é o oitavo D. Pode falar. O oitavo C. Ah, tá. Deixa. Eu vou pro oitavo C agora. Então, o oitavo D aqui foi isso. Agora, o oitavo C. Vocês me desculpem, tá? Eu pulei aqui sem querer. Querendo. Oitavo C. Kiara, Lucas G, Guilherme Pedro Lemos, Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Letícia, Bárbara, Alice, João Pedro e Henrique, Revolta de Filipe dos Santos, Júlia Valtudes, Ana Lúcia, Marina Ribeiro, Natan e Gabriel Malta. Em Confidência Mineira, Bernardo C, Eric, João Pedro, João Paulo e Marina Boechat. Conjuração Baiana, Beatriz, Ana Clara, Paula, Isabela e Pedro. A Rebelião de Tupac Amaro, Maria Clara, Ana Luísa, Nicole, Ana Clara Vieira e Bernardo. Movimento Comuneiro, Henrique, Renato, Tiago, Pedro, Paulo e Luma. E agora o oitavo é. O oitavo é Isabela, Natália, Isabela e Matheus. Teve alguém que passou para amanhã. Foi o Lucas, né, que passou para amanhã, então a gente vai ter que ver um grupo para você, viu, Lucas? Aí você me manda, por favor, uma nova mensagem dizendo qual é a turma que você está agora, e aí eu vou te enquadrar, vou te colocar num grupo, tá? Guerra dos Emboabas, Agostinho, Rafael, David, Maria Fernanda e Felipe, né, Davi, né, o Davi. Revolte Felipe dos Santos, Gabriel, Samuel, Luiz e Laura. Em Confidência Mineira, Laura, Maria Olívia, Arthur, João. Conjuração Baiana, Júlia, Alice, Luiz Felipe, Vitor. Rebelião de Tupac Amaro, Sofia, Carol, Mariana, Lucas. Movimento Comuneiro, Daniel, Mateus, Tel e Maria de Fátima. Bem, então são essas as orientações do trabalho.
E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu não sei por que eu não estou vendo as notificações pelo chat. De qualquer modo, depois eu vejo, tá? Se vocês estiverem mandando mensagem para mim, depois eu vou dar uma olhada lá para verificar, porque parece que as minhas configurações estão para não me incomodem. Bem, olha só, moçada. Se tiver alguma dúvida em relação às orientações do trabalho, por favor, me chamem no fórum e me chamem no chat a qualquer momento que eu respondo para vocês lá. Bem, de qualquer modo, eu vou então fazer um vídeo explicando um tutorial para as configurações. E aí, os dias das apresentações, eu vou primeiro conversar com a Cris para saber como que a gente vai fazer isso, porque não dá para a gente fazer a mesma apresentação 5 vezes para todo mundo. Então, a gente vai fazer, muito provavelmente, eu acredito, por turma, se for possível. Se não for possível, então vocês vão ter que, talvez, apresentar em formato de vídeo e mandar para mim via Campus, tá? Mas aí, essas orientações da entrega e do dia da entrega e da apresentação do trabalho, eu dou depois. O importante agora é vocês se organizarem e começar a fazer o trabalho o quanto antes. Muito provavelmente, as apresentações serão daqui nas próximas semanas. Então, já estejam organizados com a apresentação pronta, enfim, para viabilizá-lo o mais rápido possível. E por que a gente está fazendo esse trabalho? Um dos conteúdos mais importantes que nós temos a respeito da história do 8º ano é justamente a ruptura colonial e a independência do Brasil, né? Nós temos um passado colonial que durou até 1822 e essas revoltas acontecem no contexto de contestação contra o domínio português aqui na colônia. É muito importante a gente lembrar que o Brasil não existia, não era Brasil. Aqui nós tínhamos a América Portuguesa. A gente fala Brasil por questão de convenção, mas é América Portuguesa. Bem, de qualquer modo, essas revoltas mostram um descontentamento da população, seja a nível mais local, seja a nível mais geral, contra o domínio português aqui na colônia. Beleza? Então, isso tem tudo a ver com o assunto que nós vamos tratar hoje, aqui na nossa aula sobre o Iluminismo e o Brasil. Beleza? Alguma questão até agora? Alguma angústia? Algum problema? Se não tiver, eu vou bola para frente. Não? Sim, sim, não, sim, não, não, sim. Vocês estão bem quietinhos hoje. Vocês estão aí, vocês estão vivos, vocês estão tranquilos aí? Vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem? Bem, se isso for bom comportamento, eu vou eu vou ficar feliz. Agora, se isso for gente que ligou o negócio e está dando rolê dentro de casa, eu vou depois puxar a orelha de vocês. Muito bem. Deixa eu me preparar agora, porque eu vou... Sim. Então, o povo tá falando aqui no chat para você mais, né? Tipo, estão perguntando sobre o livro, sobre o Robinson Crusoe. Ah, tá. Eu não tô vendo. Alguém... Quem tá falando? Quem tá falando é a Ana Laura. A tá. Não, Brenda. a Brenda tá perguntando sobre o... Não, eu sou a Ana Laura, mas a Brenda tá perguntando sobre o livro. Ana Laura, é o seguinte, obrigado. Todas as vezes que o pessoal colocar mensagem aqui, você poderia me falar, por favor, porque o chat ele não tá atualizando. Eu vou ter que mudar alguma coisa nas configurações agora, aqui, mas eu não consigo fazer isso agora, porque senão eu posso atrapalhar alguma coisa. Então eu não vou fazer isso agora. De qualquer modo, quando alguém colocar alguma pergunta aqui, você me chama, por favor. Aí você me pergunta. Tá, valeu. Olha só, Brenda, em relação ao livro, nós não chegamos ainda no assunto que a gente vai tratar do livro. O livro Robinson Crusoe é muito importante que vocês já estejam lendo e quem já leu, beleza, façam anotações porque a gente vai ter seminário sobre ele. O Robinson Crusoe é um livro que tem a ver com o liberalismo. Ué, Edmar, mas a gente já viu o liberalismo. Sim, a gente já viu o liberalismo, mas a gente vai tratá-lo de forma mais específica quando a gente for falar das revoluções inglesas e da Revolução Industrial, porque tem mais a ver com esse assunto. Devido a essa pandemia, eu tive que mudar um pouco a dinâmica das aulas, porque basicamente é o seguinte, numa situação de normalidade, como que se daria o conteúdo do 8º ano? A gente começaria com o iluminismo, com a ruptura com o antigo regime,
E aí, do iluminismo, a gente abordaria o primeiro exemplo de implementação das ideias iluministas, que foi a independência dos Estados Unidos, e depois a gente voltaria para a França, para ver como é que se deu a Revolução Francesa. E aí pensei que, de repente, a gente voltaria mais rapidamente. Eu falei assim, não, vou dar a Revolução Francesa presencialmente, porque ela é muito legal, mas ela é muito difícil, porque tem muito conteúdo, tem muito detalhe, enfim. Então, porque a matéria de história do 8º ano é chata, eu já falei isso para vocês 1000 vezes. Ela é muito chata, porque ela tem muito detalhe, não tem nada de legal. Ano que vem, no 9º ano, vocês vão ver como que é legal. Nazismo, fascismo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, mas do 8º ano é difícil, mas é uma matéria extremamente importante. Se vocês não compreenderem se vocês tiverem compreendido o que é iluminismo, a missão do 8º ano já tá cumprida, tá? Mas enfim, aí o que eu vou fazer? Qual que é essa dinâmica até a gente voltar? A gente estudou iluminismo e estudou toda a história dos Estados Unidos, do século XIX. E aí a gente conseguiu fazer uma coisa que normalmente eu não consigo, que é chegar no imperialismo norte-americano. Então isso foi muito bacana. Agora a gente vai ver como o iluminismo se comportou no Brasil. Quais foram os impactos do iluminismo sobre o Brasil. Então a gente vai estudar o processo de independência do Brasil, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, e o período imperial. E aí depois a gente volta para a Europa, e aí a gente vai estudar a França e vai estudar a Inglaterra. Então a gente vai estudar como que o iluminismo influenciou os Estados Unidos, influenciou o Brasil, influenciou a França, Haiti, porque eu vou falar bastante do Haiti, e depois a Inglaterra. Tá? E aí e depois, no final das contas, esses assuntos todos se encontram no finalzinho do século XIX, que é essa a expectativa. E se a gente conseguir fazer isso, daqui a 20 anos, vocês deverão me agradecer para sempre, porque vocês tiveram um melhor e maior conhecimento sobre o século XIX. Aliás, muita gente não compreende o que a gente está passando hoje, porque não consegue compreender o século XIX. Por que não consegue? Porque é chato, porque é difícil compreender. Mas a sorte de vocês é que vocês têm a mim, e aí eu posso facilitar para vocês. Muito bem. O nosso assunto hoje... Sim. Mais uma coisinha. O Bernardo Guimarães, da turma 8º C, está falando que o nome dele não está na lista do trabalho. Ah, tá. Ô, Bernardo, eu vou dar uma olhada nisso, deixa eu até anotar aqui. Assim que a live acabar, aí eu verifico isso para você, tá? Mas me faz um favor também, Bernardo, me avisa lá no chat, ou, quer dizer, já está aqui no chat, né? Depois eu vou verificar. Mas me avisa no fórum também, para eu não me esquecer, o Bernardo C. Bernardo. Engraçado, eu tenho a impressão de que eu vi esse nome lá. Não, é Bernardo da turma C, né? 8º C. Ana, pergunta para ele aí se tem... Qual é o nome dele completo, por favor? É Bernardo Guimarães Ferreira, se eu não me engano. Bernardo Guimarães, isso. Beleza. Valeu, Ana. Nome lindíssimo, Ana. Nome forte, potente. Moçada, é o seguinte, mais alguma questão, por enquanto? Ô, Edmar. Sim, Matheus. Eu queria saber, sou eu mesmo. Só queria saber, tipo assim, caso eu queira trocar de grupo e a pessoa que está no grupo que eu gostaria de ir queira trocar, tem como ou não? Ixi. Matheus, esse é um problema muito sério. A gente vê isso via mensagem. Me manda mensagem, eu não vou decretar isso agora, não. Aí a gente conversa via mensagem de chat, tá? Como os meninos têm mandado mensagem para mim via Teams, aí você me manda lá e aí a gente conversa lá, beleza? Senão, se eu decretar alguma coisa agora, vai criar uma confusão danada. Bem, vamos lá então. Eu vou apresentar para vocês, inicialmente, alguns slides introdutórios. Qual que é o objetivo da gente estudar? Primeiro eu vou falar do iluminismo, como o iluminismo impactou o Brasil, bem rapidamente, e aí depois, como que concretamente
a Revolução Francesa, que é a expressão maior das ideias iluministas, como que a Revolução Francesa / Napoleão afetou o rumo da nossa história. Vocês já estudaram isso, inclusive, no quarto ou quinto ano, vocês estudaram esse conteúdo, só que a gente já vai aprofundá-lo agora. Ah, Brasil! Brasil, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar muito o Brasil, inclusive. Muito, muito mesmo. Mais do que vocês imaginam. Bem, então a gente vai fazer o que agora? Eu vou falar para vocês sobre a influência do iluminismo aqui no Brasil. Como que se deu, o que aconteceu, o que a gente fez. Diga. Não querendo te interromper, mas já interrompendo, a Gabi tá perguntando se já é para mandar o roteiro da pesquisa do trabalho. Não, por enquanto, obrigado, viu, Ana? Pode interromper à vontade, não atrapalha, não. Ô, Gabi, é o seguinte, a gente não vai... Data agora ainda não. Esteja com ele pronto. Eu preciso conversar primeiro com a Cris para a gente definir como é que isso vai se dar, tá? Aliás, aproveitando o ensejo, eu não vi esse recurso, mas vocês já devem ter manuseado esse recurso. Tem alguma opção de trabalho lá no campus em que dá para vocês mandarem arquivo para o professor? Vocês já fizeram isso? Parece que vocês fizeram isso com a Cida, né? Algum trabalho assim, escrito. Sim, não. Que vácuo. Fez com o Thiago. Ah, então massa. Só que foi no Teams, foi no Teams. Ele pediu para mandar no Teams. Ah, tá. Eu acho que campus talvez não tenha, então a gente faz pelo Teams. Mas aí, as orientações de data e como vocês farão isso, eu mando depois então. Beleza? Moçada, lembrando o seguinte, que eu sempre insisto que vocês compreendam a ideia de que nós vivemos hoje num mundo que é resultado das revoltas que aconteceram a partir das ideias iluministas. Percebam que ideias abstratas, ideias filosóficas, alteraram o mundo por meio de ações concretas. As ações concretas foram a objetivação, a concretização das ideias iluministas. As ideias iluministas surgiram a partir da intenção de se romper, de criticar e romper com o antigo regime, com a modernidade. A modernidade é o período histórico que vai mais ou menos ali no finalzinho do século XV até o final do século XVIII. E a modernidade, predominantemente, era concebida como o poder político absolutista, a economia mercantilista, a sociedade estamental. Então, o iluminismo pretende romper com essa lógica da modernidade. Lá na França, eles chamavam esse sistema de antigo regime. Então, o iluminismo quer combater o antigo regime, quer destruir o antigo regime. E como isso foi tão importante, isso foi tão impactante, que chegou aqui no Brasil também. Como, em que medida? A primeira demonstração de iluminismo que chegou aqui no Brasil foi por meio desse moço aqui. Quem é esse moço? Bonito, elegante, com essa peruquinha aqui, o nariz fino, apontando aqui para o porto, apontando para um palácio, um monte de navios, inclusive um navio aqui da Grã-Bretanha, esse moço aqui com um mapinha na mão. Olha a quantidade de informação que existe nessa imagem. Vocês não fazem ideia. A gente poderia ficar um ano inteiro só analisando essa imagem. Que ano inteiro? A gente poderia ficar a vida inteira só analisando, né? Fazer mais nada, não tomar café, mais nada, só ficar analisando a imagem. Bem, esse é o Marquês de Pombal. O que tem a ver Marquês de Pombal com a gente? O Marquês de Pombal era o primeiro-ministro do Dom José I. Dom José I era rei de Portugal, um cara muito inteligente. Dom José era muito inteligente, muito articulado, fez um dos melhores reinados de toda a história de Portugal, mas o primeiro-ministro dele se destacou bastante. Lembra lá do despotismo esclarecido? Pois bem, em Portugal, o despotismo esclarecido se manifestou por meio das ações do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal foi o cara que foi bastante influenciado pelas ideias iluministas. Basicamente, o que ele fez? Quando ele assumiu o ministério, né, ele era o primeiro-ministro,
Ele percebeu que a colonização portuguesa no Brasil era uma bagunça, era tudo desarticulado. Nesse momento em que o Marquês de Pombal sobe ao poder, o que estava rolando aqui, por exemplo? Estava rolando a exploração aurífera, estava rolando a extração aurífera. Minas Gerais estava bombando, levando ouro para tudo quanto é canto do mundo. Então, o Marquês de Pombal percebeu, olhando a situação, o que estava acontecendo, e, gente, a gente está perdendo dinheiro. Reuniu lá, chamou a galera, ó, a gente precisa fazer coisas diferentes para a gente racionalizar e melhorar a exploração aurífera, organizar, burocratizar a colônia. Então, o Marquês de Pombal, ele começa a investir na organização racional e burocrática da administração colonial, né, sobre o Brasil. Porque o Brasil estava dando muito dinheiro. E aí o Marquês de Pombal, o grande temor dele era justamente, de repente, essa riqueza se perder por aí. Então, ele começa a criar instituições, organizações, para fazer com que a cobrança de impostos fosse mais eficiente e ela acontecesse de fato. E outra coisa, que a população colonial estivesse sob vigilância constante, para não ter rebelião, para não ter problema, enfim. Lembra que eu falei que o despotismo esclarecido era alguma coisa assim, a gente mantém um poder absoluto, mas adota algumas ideias iluministas. É justamente o que Marquês de Pombal representava. Por um lado, ele queria racionalizar, queria melhorar a organização administrativa. Por outro, continuava tão opressor quanto. Bem, a produção aurífera no Brasil, ela começou no finalzinho do século XVII, 1690, e ela, para termos de convenção, vamos assumir que ela foi produzindo, a curva ascendente foi até mais ou menos 1750. Então, a produção aurífera teve aí 50 anos de muita produção. E, claro, já havia o quinto é 20% de toda a produção tinha que ser mandado para o rei, e aí, no pico da curva, o rei recebia muita grana. Só que aí, depois de um determinado momento, devido à falta de tecnologia, devido à exploração inadequada, a curva começou a baixar, né? Nós gostaríamos muito de falar isso, né? Que a curva da pandemia no Brasil baixasse também o mais rápido possível, pelo amor de Deus. Mas aí, então, a curva da exploração aurífera, da produção aurífera, da extração do ouro, começou a descer a partir de 1750. E aí acontece uma coisa pior. Em 1755 tem um terremoto em Lisboa. E o terremoto em Lisboa vai destruir completamente a cidade. De onde eles vão tirar a grana para reconstruir a Lisboa que eu estou mostrando aqui para vocês? De onde que vai sair o dinheiro? Exatamente, do bolso dos senhores. Mentira. Mas vai sair lá da produção aurífera. Então eles pegam a grana, né, extraída aqui por meio do ouro, para reconstruir a cidade de Lisboa. Bem, e aí reconstrói de uma forma planejada, organizada, bem estruturada e por aí vai. Então, as ideias iluministas servem também para organizar as instituições, tanto em termos de funcionamento, mas também dos prédios dessas instituições. E aí eles criam um monte de palácios, templos não, mas palácios, casas, construções e por aí vai. E o grande responsável, o grande empreendedor disso tudo foi o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Dom José I. Então, mas ao mesmo tempo, então, que eles racionalizavam a administração, eles começaram a perseguir a população, estabelecendo, inclusive, quando a curva da produção começou a baixar, eles estabelecem a derrama. A derrama, o que é derrama? É quando você está tomando um copo e aí ele derrama. Não, não é isso. Derrama não é isso. Derrama é o seguinte: a cobrança violenta dos impostos atrasados. Quando a curva começou a baixar, a galera começou a falar assim, vamos para a rua. Não, não foi isso não. Quando a curva começou a baixar, a galera começou a pensar o seguinte, cara, não tem como eu pagar impostos para o rei. A produção começou a baixar e não tem como a gente cumprir o pagamento de imposto. Porque pagar imposto é uma delícia, gente. Vocês não imaginam como é gostoso pagar imposto. As coisas mais maravilhosas do mundo é pagar imposto. E nessa época, a galera tinha que pagar 1/5
1/5, 20% de tudo que ganhava eles tinham que pagar para o rei. Imagina que absurdo, gente. Pagar 1/5. A galera se revoltou contra o pagamento de imposto. A galera falou, não, a gente vai ficar pagando 1/5. Não, 20% de tudo que a gente produz, a gente produziu. Hoje a gente paga 27%, tá? Fora os impostos indiretos. Hoje a gente paga 27% no imposto de renda e mais os impostos indiretos. Mas naquela época a galera se revoltou por 20%. É claro que havia outras coisas, enfim, eu estou exagerando aqui, mas efetivamente a situação era muito difícil, porque a produção aurífera caiu e o rei queria que a galera mantivesse pagando imposto. Bem, até que isso culminou com a Inconfidência Mineira. Eu não vou dar muito spoiler, porque os nossos coleguinhas vão apresentar detalhadamente o que aconteceu na Inconfidência Mineira. Mas a Inconfidência Mineira, tá tudo errado em relação à Inconfidência Mineira. Tá tudo errado. Primeira coisa, quando a gente fala em Inconfidência, a gente, na verdade, está vendo o movimento na perspectiva da metrópole, na perspectiva dos portugueses. Por quê? Porque inconfidência significa infidelidade. Então, quando você vê uma pessoa, sua amiga, que te traiu, você chamou ela por rolê, e aí ao invés de ir junto com você no rolê, ela foi com outra pessoa, então ela foi uma pessoa inconfidente, uma pessoa infiel à sua amizade. Então, inconfidente é o modo, como é o conceito utilizado pelos portugueses para chamar o movimento. O mais correto, historiograficamente falando, seria Conjuração Mineira. Mas o nome Inconfidência ficou registrado, enfim, ficou na história, ficou consagrado na história. Então começa por aí. Segundo, lembra da nossa bandeira? Eu podia ter colocado a bandeira aqui, esqueci, ô professor burro, viu? Mas aqui, então, tem a bandeira de Minas Gerais. Libertas quais será também. Essa é uma frase tirada de um poema do Ovídio. Quem foi Ovídio, pelo amor de Deus? Gente, vocês não leram o Ovídio? Que absurdo. Eu também não. Mas, enfim, o Ovídio tinha lá uma frase que fala assim, liberta ainda que tardia. Só que a frase continuava. Liberta que tardia, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí alguém teve a belíssima ideia de pegar uma frase incompleta, sem sujeito, sem complemento. Aí depois vocês perguntam lá, Vini, se tinha complemento verbal, nominal, sei lá, enfim. Mas pegaram uma frase sem complemento e colocaram lá na nossa bandeira. A bandeira de Minas Gerais, a bandeira da libertação, a bandeira da liberdade. Bem, e aí a bandeira também tem um problema, então, de construção da frase. Então, aí é outro problema. Outro problema, que esse moço aqui, essa é uma pintura feita muito tempo depois da morte do Tiradentes, muito tempo depois. O Tiradentes não era assim. O Tiradentes não era assim. A gente, na verdade, não sabe como o Tiradentes é. A gente não sabe. O que a gente sabe ele não tinha cabelo grande e ele não tinha barba grande. Isso é com certeza. Porque ele era militar. E como militar da ativa, ele não podia ter barba grande nem cabelo grande, tá? Então, essa figura representando o Tiradentes com barba grande e cabelo grande lembra uma figura que também foi construída no Ocidente, que a gente costuma chamar de Jesus de Nazaré. Ué, Edmar, sério? Sério. Então, o que eles pegaram? 100 anos depois que Tiradentes havia sido enforcado, reconstruíram a imagem de Tiradentes para ele ser o salvador do Brasil, o salvador cívico. Bem, tirando essas curiosidades, então essas questões erradas que estão relacionadas à Inconfidência, a Inconfidência Mineira foi muito importante porque foi o primeiro movimento influenciado pelo iluminismo. Um movimento social, uma rebelião social motivada pelas ideias iluministas. O Tiradentes era um cara de classe média baixa, e era um cara que tinha muita leitura. Ele tinha acesso a alguns livros. Nessa época começou a circular aqui em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro alguns livros. Livro é perigoso, gente. Livro é perigoso. Leiam esse livro aqui que é muito importante. Não tem nada a ver com a matéria, mas é importante. Bem, o livro é muito importante, então leiam. Então os livros são perigosos. Os livros começaram a circular e começaram a atiçar o espírito da liberdade do povo.
E aí eles começaram a fazer reuniões secretas, começaram a trocar ideias, começaram a planejar um movimento, começaram a planejar uma revolta. E a revolta ficou só em termos de planejamento, ela ficou só no campo das ideias, ela não se concretizou. Por quê? Porque quando a galera começou a se articular, Tiradentes estava lá no Rio de Janeiro, chamando mais gente para participar do movimento, e o que acontece? O Joaquim Silvério dos Reis, o X9, o Dedo Duro, foi lá e X-novou o movimento. Falou assim, ó, tem uma galera aí, até parceiro meu, tal, mas a galera está querendo fazer um movimento. E nesse momento, quem governava a colônia, quem governava Portugal, era a Dona Maria primeira, a Dona Maria Louca, a Rainha Louca, e ela estava doidona mesmo, e ela então mandou perseguir o Tiradentes foi preso, foi julgado, condenado, enforcado e esquartejado, e teve suas partes, seus corpos, no seu corpo, espalhados por um monte de lugar. Bem, a Inconfidência Mineira, então, é importante porque ela trouxe aqui para a colônia as ideias iluministas. As ideias iluministas também inspiraram um movimento que aconteceu no Rio de Janeiro. Esse movimento, se eu não estiver enganado, ninguém vai apresentar, não. Aconteceu em 1794, é a chamada de Conjuração Fluminense, ou Inconfidência Carioca, enfim, o nome mais correto é Conjuração Fluminense. Uma galera reunia para trocar ideia sobre o iluminismo, sobre fazer uma república, eles eram republicanos. Então, pessoal, quando vocês se reunirem, se reúnam para discutir ideias, não é para ficar todo mundo ficando mexendo em celular, não. Quando vocês voltarem para a normalidade, não é para ficar em celular, não. Deixa o celular para lá, tá? Aliás, deixa eu até ver uma notificação. Não, mentira. Bem, aí, sociedade literária, então a galera se reunia para trocar ideia sobre o iluminismo, sobre as ideias. Então a galera trocava livro, a galera ficava ali discutindo. A princípio era só para falar de livro, mas no final das contas a galera começou a discutir ideias para acabar com a colonização portuguesa aqui no Brasil. Então eles tinham planos de separação. O movimento nem chegou a acontecer nada. Eles começaram a planejar, pensar, eles foram denunciados e algumas pessoas foram presas, sem maiores consequências. Bem, um outro movimento que aconteceu foi a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, que vai ter também coleguinha que vai explicar para a gente, aconteceu em 1798. Pessoal, a Débora Ladim, que é minha amiguinha, ela é minha amiguinha. Olha lá no meu Instagram para vocês verem, eu tenho uma foto lá com ela, tá, povo? Né? Tá bom? Bem, a Débora Ladim, ela começou a gravar vídeos quando ela era bastante jovenzinha, né? Hoje ela ainda continua jovenzinha, comparando com a minha idade, obviamente. Mas ela cometeu alguns erros. Ela disse, por exemplo, que a Inconfidência Mineira foi influenciada pela Revolução Francesa. Não cometam esse erro, porque, inclusive, um coleguinha nosso, ano passado, colocou isso na prova, eu tive que cortar a questão porque não foi. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira acontece antes da Revolução Francesa. Então, a Inconfidência Mineira não foi influenciada pela Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira foi influenciada pelo Iluminismo. Agora, a Conjuração Baiana foi influenciada pelo Iluminismo e foi também influenciada pela Revolução Francesa, tá? E percebam que é o seguinte, os líderes da Conjuração Baiana eram negros. Eles queriam a abolição da escravidão, tinham um projeto revolucionário maravilhoso. Mas, de novo, foi lá um X9, X-novou o movimento. X-novar, pessoal, é delatar, tá? Não é deletar, é delatar. Delatar é falar assim, ó, tá vendo? O pessoal vai lá, ó, vai fazer um movimento. Enfim. E aí, portanto, eles também foram influenciados, mas foram presos. E esses 4 que foram enforcados também morreram, né? A gente fala pouco deles porque a gente prefere falar mais da Inconfidência Mineira, o que é um absurdo, porque a Conjuração Baiana é muito mais legal e ela é muito mais revolucionária do que a Inconfidência Mineira. Tem feriado para o Tiradentes, não tem um feriado ali para o Manuel Faustino, para o Luiz Gonzaga, para o João Dantas e por aí vai. Não tem feriado para os caras. Tinha que ter, viu? Muito bem.
Black Lives Matters, viu? Moçada, mais 2 minutinhos, e a Revolução de Pernambuco, de 1817, que também foi influenciada. E perceba, Edmar, olha só que interessante, a gente chamou de conjuração os movimentos anteriores, e agora é que parece revolução. É porque os caras assumiram o poder, os caras conseguiram tomar o poder. A Revolução de Pernambuco, ou a Revolução de 1817, foi a única revolta em que eles parcialmente foram bem-sucedidos. Eles conseguiram tomar o poder. Por 2 meses. Mas enfim, não tem problema. Tomaram o poder, depois tomaram uma taca na cabeça, mas conseguiram tomar o poder. E eles implementaram, eles proclamaram uma república lá em Pernambuco, que durou pouco tempo, mas ela funcionou. Neste momento, a Revolução de Pernambuco, um dos objetivos de um dos caras lá, de alguns deles lá, eles queriam resgatar Napoleão Bonaparte, que estava exilado numa ilha no Atlântico, e aí eles queriam sequestrar o Napoleão e trazer o Napoleão para o Brasil, para o Napoleão ser o presidente, o imperador do Brasil. Seria muito louco. Quando Deus estava criando o Brasil, falou assim, gente, eu vou colocar um povo lá que vai criar umas histórias muito doidas, mas essa não. Aí já é demais. Napoleão virar imperador do Brasil, aí já é muito loucura. Aí não deixou acontecer. Tá? Bem, eu não consegui chegar no ponto que eu gostaria, porque eu perdi, né? Perdi não. Eu falei muito tempo sobre o trabalho, mas não tem problema não. Então, na próxima aula, a gente vai pegar a partir da vinda da corte portuguesa para o Brasil, para ver como é que isso foi impactante para o Brasil, como que no final das contas isso foi determinante para o processo de independência do Brasil. Ou seja, o Brasil, a história do Brasil, está totalmente ligada aos acontecimentos europeus, principalmente em relação à Revolução Francesa, que é a maior expressão social das ideias iluministas. Muito bem, pessoal. E com isso, alguma dúvida, alguma questão, alguma angústia, algum problema? Vocês compreenderam? Por enquanto, alguma coisa? Isso só foi a introdução, viu? Tem milhões de coisas para falar. Vou falar até não poder mais. Na quinta-feira, quem não está entrando, na quinta-feira, eu vou retomar isso que eu falei hoje. Então, para tirar dúvida, então eu vou explicar novamente. Para quem não entendeu, quinta-feira eu vou retomar isso aqui. Porque aí chega na sexta-feira, a gente está nos cascos. A gente vai estar bem afiado para seguir em frente. Tá bom, moçada? Se não tiver mais nada, então aqui a gente encerra a aula. Beleza? Dá pelo menos tchau para mim, gente. O povo começa a sair e não dá tchau pra gente. Tchau, Mito. Tchau, Matheus. Tchau, Edmar. Tchau. Seus lindos, maravilhosos. Tchau, Edmar. Tchau, queridos. Tchau. Falou, Edmar. Falou, querido. Tchau, Edmar. Fala, cabuloso. Tchau, Edmar. Vamos ouvir a voz de vocês. Que voz gostosa de ouvir de vocês. Tchau, menino. Tchau, Ana. A Ana nem despede, credo. Pedro, Franco. Davi, tchau, Davi. Dá tchau para mim, Davi. Edmar, Alice. tchau no chat. Eu vou ver o chat depois. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Eu vou encerrar a reunião e vou encerrar aqui também.